sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, vamos então hoje falar sobre uma revolução na sociedade. Lembra que a gente está falando sobre as máquinas a vapor, não é mesmo? A gente vai entender então o que foi essa revolução. Página 247. Pessoal, então voltando um pouquinho, temos aqui um exemplo da máquina em vapor, a máquina de vapor, né, que a gente falou sobre ela na última videoaula. Foi uma revolução tão grande, pessoal, porque imaginam, percebam comigo, em um lugar onde as pessoas se locomoviam apenas por tração animal. Todo mundo, para viajar de uma cidade até a outra, as pessoas demoravam talvez dias, semanas para ir de cavalo, para ir de carroça. E isso às vezes até em distâncias pequenas. Imaginem só, uma pessoa sair daqui de Belo Horizonte para ir até lá em Nova Lima a cavalo. Vai demorar, não é mesmo? Então percebam, olha só, vamos pensar comigo. A partir da hora que o ser humano descobriu que ele não precisava de cavalo, de uma carroça para poder se locomover, ou seja, ele conseguiu criar uma máquina que sozinha ela gerava movimento. Ah, que isso! Nossa, que revolução, que tecnologia, coisa de outro mundo, não é mesmo? Então, realmente, foi essa, de fato, a realidade que as pessoas da época encaravam, né? Por isso que foi uma grande revolução. Tá? As máquinas a vapores deram início, a partir delas, né? Surge então essa revolução industrial, a chamada primeira revolução industrial, né? Foi um grande passo aí para o surgimento de novas indústrias, novas fábricas. Ele foi se aperfeiçoando cada dia mais. Então, olha só, muito importante entender esse conceito. Muito provavelmente vocês estudaram, ou vão estudar ainda, a Revolução Industrial na história, tá? Entender um pouquinho mais desse processo lá na história, os eventos que acarretaram a, a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. Aqui nas ciências, a gente vai entender mais o processo científico, tá? A máquina, o quanto que ela foi importante. Então, aí, o período na história iniciado na segunda metade do século XVIII e que se seguiu até o fim do século XIX, né? Caracterizou-se principalmente pela transição do modo de fabricação manual para o modo industrial. Fato é que a máquina a vapor foi só uma das primeiras tecnologias aí que traçaram aí a primeira revolução industrial. Depois dela, né, houve aí, olha só que legal, fica mais fácil transportar, não é mesmo? Fica mais fácil viajar. Eu fazia uma pessoa que fazia uma viagem de cavalo em 5 dias de trem, ela ia demorar 2. E ficou mais fácil também de transportar ferramentas, outras peças. Poxa, então se eu posso carregar, né, transportar essas peças mais rápido, então eu posso produzi-las e vender para distâncias ainda maiores. Então isso daí auxiliou também no processo da venda. Por isso que as indústrias, as fábricas cresceram, né, bastante. Então o pessoal começou a construir muitas fábricas de roupas, de lãs, né, e entre outras ferramentas para poder vender para lugares mais distantes, já que existia o trem utilizando a máquina a vapor, não é mesmo? Então ficou muito mais fácil até mesmo na hora de vender os produtos fabricados. Aí surge um conceito muito importante também, que é chamado de meios de produção, tá bom? São instrumentos utilizados no processo de produção e que determina a sua eficácia. Aí descrevendo um pouquinho o motor de Otto, tá bom? Vou fazer uma leitura brevemente com vocês. Apesar de bem difundidos,
da ampla utilização e da potência elevada em relação à força muscular, né? Porque antigamente eles utilizavam aí os cavalos para se locomover, cavalo, gado. Os motores a vapor ainda apresentavam algumas limitações na sua utilização. É aí que eu falei para vocês, não se limitou só a eles, a partir deles foram surgindo ainda mais tecnologia. Eles eram grandes e muito pesados, pois necessitavam de um reservatório de água e de um estoque de carvão ou lenha como combustível para aquecer a água. Lembra daquela cena lá do Titanic que mostrava a enorme área em que tinha que haver para ele movimentar, né? Então não era uma caldeira onde eles colocavam o carvão para ocorrer a combustão, eram várias. E isso daí ocupava uma enorme parte do navio, e além de ser muito pesado também. Então, além disso, demorava muito tempo para começar a funcionar, outro ponto negativo, pois dependia do aquecimento da água para gerar vapor. Assim, havia muita perda de energia para o ambiente. Diante das limitações, o engenheiro e inventor alemão Nicolas August Otto desenvolveu uma nova maneira de fazer um motor a vapor funcionar, ao trocar a combustão externa pela combustão interna. Ele tornou mais eficiente ainda o motor a vapor. Nos inventos anteriores, a combustão se dava na parte externa das máquinas a vapor. No motor de Otto, a combustão ocorria na parte interna do motor, ou seja, próximo ao êmbolo, e isso só foi possível com mudança do tipo de combustível. O carvão foi substituído pelo benzeno, um combustível fóssil, subproduto do petróleo. Então eles alteraram também a combustão, tornando ele ainda mais eficiente. Além de ser mais compacto, menor, o tempo de inicialização, iniciar o motor, né, era menor porque não dependia do aquecimento da água e consumia menos combustível, já que o poder calórico, a quantidade de caloria que ele pode gerar era maior do que o do carvão e proporcionava uma maior potência do que os motores a vapor. Pessoal, já ouviram essa frase? Ah, esse carro, qual que é a potência dele? Ele é 1.0, 2.0, 3.0? Pois é justamente a tecnologia. Essa tecnologia, quanto maior o número, maior a capacidade dele produzir energia, dele gerar energia, e a aceleração ser ainda maior. Ele é muito mais potente. Então, olha só, um carro 3.0 é muito mais potente do que um carro 1.0, tá bom? Existe carro que vai até 4.0, né? Geralmente as caminhonetes. Aí é apenas uma curiosidade. O motor de combustão interna permitiu ainda a utilização de gasolina, um subproduto do petróleo que na época era simplesmente descartado. A gasolina mostrou ser um combustível com maior poder calórico, mais eficiente, proporcionando uma eficiência maior ao motor, né? Então é isso daí. Com o desenvolvimento científico, foi possível a utilização de outros combustíveis, além da gasolina, o etanol, o gás natural veicular e o diesel. Aí, pessoal, sempre é bom a gente entender o outro lado da moeda, né? Claro que foi extremamente bom para a sociedade, né? Então, surgiu uma tecnologia, tornou ela ainda mais eficiente, só que tem sempre o outro lado. Sempre quando há combustão, há liberação de gases poluentes na atmosfera, né? Então, nessa época, intensificou em uma grande escala, intensificou muito as poluições do ar e do meio ambiente de modo geral, porque estava construindo muito, né? Ferrovia para todos os lados, trem para todo qualquer lado, havendo muita combustão, iniciando aí um processo extremamente grande de poluição atmosférica. Então, a partir disso, foram surgindo aí outras grandes mudanças, né? Outras tecnologias surgindo, até caracterizar a segunda revolução industrial, todo o aprimoramento.
né? Então foram surgindo mais fábricas, aí dando ainda mais direito aí aos trabalhadores. Um textozinho aí falando um pouquinho mais sobre como que foi desencadeando aí a segunda revolução industrial, tá bom? Podem fazer a leitura aí completa, as grandes inovações aí, não só no campo do transporte, né? Olha só que legal, o cinematográfico, tá bom? Aí foram, a partir da hora que emancipou, ficou mais fácil de levar os produtos, né? A venda dos produtos, pois se antes uma pessoa produzia, vamos pensar aqui, uma televisão, exemplo, um fabricante produzia uma televisão, ele ia demorar o quê? Quanto tempo para levar essa televisão até um cliente? Com o meio de transporte ficando mais rápido, mais eficiente, ela chega até o cliente muito mais rápido. Então, isso facilitou muito o processo de venda dos fabricantes, até chegar então na terceira revolução industrial, né, que é classificada, que é fácil da gente lembrar, né, principalmente por causa da internet, né? Então é o nosso atual momento, tá bom? Que a gente vai descrever um pouquinho na nossa próxima videoaula, tá? Finalizamos então essa videoaula. Façam as questões de 1 a 7, tá bom? Faça a questão 8, aí lembrando um pouquinho já fazendo uma pequena, um breve revisão, né, do conteúdo que a gente já viu, aí fazer o cálculo aí da resultante, muito simples. Questão 9, qual que é o conceito de trabalho na ciência? Lembra? Então podem relembrar aí, tá? Se for preciso, assistam as últimas videoaulas. Aí citar um exemplo de uma grandeza escalar, uma grandeza vetorial, lembram? Quais os exemplos? Qual a diferença entre essas duas grandezas? O que é um vetor? E descrever as 3 leis de Newton, que são muito importantes. Falei várias vezes com vocês e que a gente ia voltar nessas 3 leis de Newton várias vezes. Já estou aproveitando para voltar aí, que a gente não pode esquecer, tá bom? A gente tem uma aula na próxima videoaula falando sobre a terceira revolução industrial, tá bom? Não há correção na próxima videoaula. Vamos finalizar falando da terceira revolução industrial e na próxima videoaula vai a correção desta videoaula junto com a correção dos outros exercícios. Tudo bem? Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.